Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião de junho de 2021 da primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão. Hoje estaremos fazendo a sessão extraordinária e a turma está completa, destacando que o conselheiro Arnaldo está em gozo de férias regulares e sendo substituída pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo. Agradecemos a sua presença. Nesta sessão, estaremos julgando os processos de número 1 a 22. E vamos iniciá-lo conforme a pauta. Apenas destacando que a ata do mês de maio, ela não sofreu nenhuma alteração, portanto, considera-se aprovada. A sequência de votação hoje é conselheiro Elcio, em seguida conselheiro Leonardo, após conselheira Mara, depois conselheiro Pedro, conselheira Lara, conselheiro Laércio, conselheiro Márcio e eu finalizando. Nós vamos iniciar, então, com o item 1 da pauta, que é o processo da Incenor Indústria Cerâmica do Nordeste, de relatoria do conselheiro Pedro. Esse processo, final 2012-05, ele é um paradigma, e os processos do lote são dos itens 2 a 11. Então, eu peço que todos mantenham os microfones silenciados. E com a palavra, então, o conselheiro Pedro Lima. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa semana de trabalho. Bem-vinda novamente, Lara. E alguém caiu, acho que o presidente. Não, só fechou a tela, parece. Aí voltou. Eu ia fechar o microfone e fechei a câmera. Tá. Então, vamos lá. Sem mais delongas, item 1 da pauta, Incenor, né? É um caso de crédito, tá? Um processo muito, assim, muito pequeno, né? Poucas folhas, relativamente simples, bem nesses modos que a gente recebe, parecido com outros, né? Que a gente recebe, assim, de processo repetitivo, né? Parecido com os lotes aí que a gente recebe desse tipo, né? É um caso lá, se você ver folhas 2, tem um despacho decisório eletrônico, folhas 14, a manifestação de conformidade, folhas 44, a DRJ julgou improcedente, basicamente porque o contribuinte não provou o crédito e porque o crédito estava vinculado, ele mostrou, a DRJ mostrou a vinculação dos débitos, né, pelas telas do CIEF lá. E aí, em folha 55, o contribuinte apresentou o recurso voluntário, tempestivo, né, e ele acaba falando assim, que ele fez uma defesa equivocada e pede dilação de prazo. Para conseguir fazer uma defesa adequada. Então tem uma questão de defesa aí bem complicada aqui nesse processo, né? Basicamente o relatório do caso é esse, assim, sendo bem breve, né? Prestigiando aí a celeridade. Se vocês forem ver agora no próprio relatório da DRJ, que eu reproduzo ali na minuta, né, eu posso até passar por eles aqui para não sobrar nenhuma dúvida, né? Vamos lá, são 3 parágrafos só.
Então, o relatório começa assim: o contribuinte apresentou manifestação de conformidade contra a não homologação da DECOMP tal, utilizando como tipo de crédito pagamento indevido a maior, no valor de R$81 mil e poucos. O valor original original utilizado na DECOMP, de 79 mil e pouco. A Receita Federal do Brasil emitiu em 3 de junho de 2013 despacho decisório, folha 2, nos seguintes termos: a partir das características do DARF discriminado no PER-DECOMP, assim identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PER-DECOMP, né? O contribuinte aí tomou ciência, então, do despacho decisório, apresentou manifestação de conformidade e informa que discorda do indeferimento da compensação, considerando que os créditos oriundos do pagamento indevido ao maior já haviam sido devidamente disponibilizados em razão da desvinculação dos mesmos das DCTFs, dos respectivos períodos de apuração. Então, o contribuinte, a principal alegação dele é essa desvinculação, né? E ele entende que tem crédito por isso, termina pleiteando isso, né? Só que a DRJ, no julgamento dela, demonstrou que os débitos estavam vinculados, né? Então, esse argumento do contribuinte não teria procedência. E no recurso voluntário, o contribuinte, então, vem e alega aquilo que eu falei para você, né? Para vocês. Ele nem sequer reforçou os argumentos da manifestação de conformidade. Ele falou que defendeu errado e pede dilação de prazo para apresentar novas provas, uma defesa mais adequada, né? Então, esse é o relatório. Passando para o voto. Hoje eu voto, Pedro. Ok, presidente. O recurso é tempestivo, né? Deve ser conhecido. Inicio dizendo aí, trago a base legal, né? Que dispõe, né, em conjunto, que o ônus da prova é do contribuinte, né, nos casos de crédito, quando ele solicita o crédito. E também saliento aí, que eu já relatei para vocês, que em recurso voluntário o contribuinte sequer reforçou os argumentos de manifestação de conformidade e se limitou a afirmar que errou em sua defesa e solicitou dilação de prazo, né? Então, o contribuinte não cumpriu com o que foi determinado no artigo 16 do PAF, né? Que é trazer as provas, né, na sua impugnação ou manifestação de conformidade. Então, considerando que o ônus da prova é dele, que o crédito deve ser líquido e certo, né? Artigo 65, 170 do CTN. E reproduz, então, as mesmas razões de decidir da DRJ, né? E aí vou passar por elas. Vocês vão ver o porquê, né? Que dá para usar o mesmo voto, porque ela foi bem específica, a DRJ, né? Quando o contribuinte foi bem genérico no recurso voluntário. Então, passando rápido aqui, a DRJ faz os seguintes apontamentos, né? Ali onde eu reproduzo ali. Pulei o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, vamos lá. Não homologação de compensação, pagamento indevido ao maior, valor 81 mil, do PA, setembro de 2010, Código de Receita, PIS, né? Não cumulativo. A não homologação se justifica pela indisponibilidade do crédito, pois este se encontra totalmente vinculado a débito declarado de PIS, né, em DCTF relativa ao PA, de setembro de 2010.
Muito embora o contribuinte alegue em sua manifestação que o crédito sob análise está disponível em razão da desvinculação dos mesmos das DCPFs daquele período, tal fato não se confirma pela consulta ao CIF, lá, o sistema informatizado, né? E aí segue as telas, né? O contribuinte, então, a DRJ, então, junta as telas, né? Que demonstram a vinculação. Então, estamos lá, 1, 2, 3, as 3 telas demonstrando a vinculação. E no recurso voluntário, o contribuinte apresenta a defesa e não discorda praticamente disso, né? Desse julgamento aí específico e assertivo da DRJ. Então, pelos mesmos motivos da decisão de primeira instância, eu entendo que deve ser negado provimento para o recurso voluntário. Podemos ir para o voto, conselheiro Elcio? Sim. Pois não. A DRJ, como o relator já falou, né, demonstrou que a retificação da DCTF não alterou a situação, né, que era um débito declarado e um pagamento no mesmo valor. Então, aí quando o contribuinte veio no recurso e alega que o setor fiscal dele esqueceu de retificar a DCTF para demonstrar o crédito que ele pleiteia. E pede a única coisa que ele pede no recurso é para prorrogar o prazo para ele fazer a retificação da DCTF. Não tem como, né, acatar? É o único pedido dele lá. Então, eu acompanho o relator pelas conclusões, não no mesmo sentido da DRJ. Porque, no caso, o contribuinte, a defesa da segunda instância foi diferente da primeira. Então, eu acompanho negar provimento, mas pelas conclusões. Professor, você até... como eu relatei, né, eu concordo com o seu encaminhamento, né? Eu só entendi que dava para reprisar, mas realmente eu estou vendo aqui que eu não enfrentei, porque tem uma questão de preclusão aí, né? É que eu não quis ser tão taxativo, sabe? Mas, de qualquer forma, essa questão da dilação de prazo, eu teria que, pelo menos, colocar um parágrafo aí para negar isso, né? Porque a gente até poderia buscar a verdade material, mas se tivesse início de prova, né? Nesse sentido que ele alegou, eu não posso fazer essa dilação ou baixar em diligência, né? Porque não está comprovado e ponto, né? Mas eu vou adicionar isso. Pode manter suas conclusões, tranquilo. Mas eu vou adicionar essa questão da dilação de prazo. Tem que enfrentar isso, né? Conselheiro Leonardo? Acompanhe o relator. Conselheira Mara? Eu estava olhando aqui, a manifestação de conformidade dele está igualzinho ao recurso voluntário. Tá? É uma linha também a manifestação de inconformidade. A única coisa no recurso voluntário diferente é que ele pede dilação de prazo. Mas ele só fala isso, que o crédito, que ele tem um crédito que pede para ser considerado. Então, eu acompanho pelas conclusões, acompanho integralmente o relator, que eu acho que cabe, sim, a reprodução do acordo da RJ. Ok. Conselheira Lara? Eu vou acompanhar o relator, presidente. Obrigado. Conselheiro Laércio? Presidente, estou com o relator. Conselheiro Márcio? Acompanho o relator. Eu também voto acompanhando o relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Conselheiro Elcio mantém as conclusões, é isso? Sim, eu notei que ele só pede isso no recurso, né? Então,
Ele fala que na primeira instância ela alega que tinha, a nova situação da DCTF refletia o crédito. A DRJ veio e demonstrou que isso não existia. Aí veio, meu setor fiscal esqueceu de retificar, eu quero prazo para retificar. Então, assim, é uma defesa diferente, no meu modo de ver, né? Então, por isso eu mantenho as conclusões. Ok. Então, a decisão é essa, eu já proclamei em unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 1 da pauta, que ele é um paradigma. Mas você colocou que eu sou pelas conclusões? Sim, pelas conclusões. Em Senor, esse é o paradigma, que é o final 2012-05. Os processos dos itens 2 a 11 seguem a mesma decisão. Próximo processo é o item 12 da pauta. Ele é de minha relatoria, é o processo da final 2010-09, recorrente HSA Logística Internacional Limitada. Esse processo não foi julgado, assim como o primeiro não foi julgado no mês de maio, por falta de tempo. Ele já está na pasta. Esse processo é seu, Paula, do Pedro? Não, o 12 é meu. Ah, tá. Devia ter uma separação aí, quando termina na pauta, quando termina os processos do lote paradigma, deveria repetir o meu nome como relator, porque o processo seguinte é de minha relatoria, mas não tem ligação nenhuma com os anteriores, né? Pode ser que alguém de vocês lembre que na sessão passada, nós, na reunião de maio, nós julgamos um processo também da HSA, Logística Internacional, mas ele era diferente, inclusive lá nós estávamos votando um recurso de ofício. Nesse aqui, não. Esse é um recurso voluntário somente. Eu normalmente grifo em amarelo, alguma cor, apenas os trechos mais relevantes, e às vezes a leitura eu me atenho somente a eles. E esse processo se enquadra nessa situação. Vamos lá. Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a imposição da multa substitutiva do impedimento em razão da contribuinte não comprovar sua capacidade financeira, bem como os demais requisitos previstos em lei para operação de comércio exterior, com aplicação do artigo 23, inciso 5, parágrafo 2º e 3º do Decreto-Lei 1455 de 76. Os principais excertos do trabalho fiscal, que consta do relatório. O sujeito passivo não fez prova da integralização de seu capital social, promovendo transferências bancárias para a conta de sua empresa apenas para, em seguida, sacá-las. Mais a mais, mesmo as transferências efetuadas não seriam suficientes para justificar o capital da empresa. Não foram apresentados documentos que pudessem comprovar a integralização do capital. Não há comprovação da realização desse capital na contabilidade, e documentos apresentados pela HSA-Velox, acho que era a antiga denominação. Contabilidade é essa, aliás, em que os livros dos anos 2007 e 2008 não obedecem ao que dispõe o parágrafo 29 do artigo 260 do Decreto 3.099, regulamento do Imposto de Renda, uma vez que não se encontra registrados e autenticados por junta comercial. Ainda que considerássemos o capital dito realizado da HSA como fidedigno, ainda assim seria esse um valor insuficiente para a magnitude das operações de comércio exterior arquitetadas pela sociedade.
Uma análise comparativa entre os dados do quadro 2 e 1 e o volume de importações da empresa constantes do quadro 5 demonstra de forma clara e absoluta a absoluta incompatibilidade dos rendimentos e patrimônios declarados nas declarações de imposto de renda da pessoa física dos cotistas da HSA em relação ao capital social comprovadamente integralizado da empresa e as operações de comércio exterior efetuadas. Não resta alternativa a não ser a desconsideração da escrita contábil por imprestável e ineficaz. Nesse diapasão, destacamos ainda o fato de que, nas operações de importação aqui referidas, a HSA declarou-se como importadora por conta própria. A contabilidade apresentada pela companhia tampouco evidencia empréstimos compatíveis ou qualquer outra forma de obtenção de recursos. Cientificada, a impugnação aduziu a discordância com a autuação por não estar finalizado o procedimento administrativo relativo à inaptidão do CNPJ. B. Atua no comércio exterior e apresenta considerável movimentação financeira, além de comprovada capacidade financeira e notória idoneidade perante clientes e instituições financeiras. D. As sanções aplicadas são descabidas e arbitrárias, sem observação da presunção de inocência e violação dos princípios constitucionais. D. Não houve dano ao erário, descabendo a pena de perdimento. E. A inidoneidade da impugnante foi presumida e inexiste prova da prática delituosa. F. A aplicação da multa carece de fundamentação legal, pois não houve demonstração de dano ao erário. G. Os indícios reunidos pela fiscalização não propiciam um convencimento seguro, o que compromete a lisura do trabalho fiscal, sendo imperioso sua anulação. A DRJ de São Paulo julgou improcedente a impugnação. Os fundamentos são os itens 1 a 7. 1. A pena de inaptidão da inscrição do CNPJ é combinada à infração diversa da apurada no presente processo. Está prevista no artigo 81 da Lei 9.430 e, inclusive, é objeto de processo independente. Ademais, a representação para a inaptidão do CNPJ em nada influencia a aplicação da pena de perdimento, nem sua conversão em multa, como no caso concreto. 2. A aplicação da multa por presunção da infração está prevista legalmente no parágrafo 2º do artigo 23 do Decreto-Lei 1455. 3. Em face da falta de comprovação por parte da interessada da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de comércio exterior, o Decreto-Lei presume a infração de interposição fraudulenta. 4. Os fatos que embasaram a autuação por presunção constam do relatório fiscal e são fundamentos suficientes à autuação que, em síntese, demonstrou que a empresa não comprovou o patrimônio nem capacidade operacional e a impugnante não colacionou provas da capacidade operacional que afastaria a presunção, uma vez que seus argumentos de defesa são genéricos na matéria. 5. Os fatos narrados não comportam aplicação ou substituição da pena imposta pela multa de 10% prevista no artigo 33 da Lei 11.488 de 2007. 6. A pretensa violação a princípios constitucionais não é matéria que cabe enfrentamento em julgamento administrativo. E 7. Inexistiu cesseamento ao direito de defesa e ao contraditório, pois o procedimento fiscalizatório é marcado pela inquisitoriedade em que se solicita documentos e se verifica o cumprimento da legislação. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual repisa seus argumentos de defesa apresentados em impugnação, inclusive com a reprodução do mesmo texto, que ratifica os pedidos lá apresentados. Bom voto. O recurso atende os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento. Contrapontar que o relatório fiscal elaborado ao final do procedimento especial de verificação da origem dos recursos aplicados em operações de comércio exterior e combate à interposição fraudulenta de pessoas, que foi o processo final 2009-11, previsto na IN 228-2002, realizou a auditoria sobre as operações de comércio exterior efetuada no período de agosto de 2006 a janeiro de 2009, bem como em relação à constituição do patrimônio da sociedade, a capacidade financeira dos sócios, a origem e as transferências de recursos financeiros. Ao final do procedimento, a autoridade fiscal concluiu:
os valores do capital social integralizados e a integralizar, constantes do contrato social e as alterações, são absolutamente discrepantes em relação àqueles constantes da contabilidade da empresa, das declarações de imposto de renda pessoa física, dos sócios e ainda dos extratos bancários apresentados. O sujeito passivo não fez prova da integralização de seu capital social, promovendo transferências bancárias para a conta de sua empresa apenas para em seguida sacá-las. Mesmo as transferências efetuadas não seriam suficientes para justificar o capital da empresa, o qual apresenta valores os mais díspares. Isso está na folha 35. Não foram apresentados documentos que pudessem comprovar a integralização do capital. Não há comprovação da realização desse capital na contabilidade de documentos apresentados pela HSA. A HSA admite, nas folhas 520 a 506, ter efetuado importações por conta própria com recursos oriundos de parceria com despachantes. Contudo, não há registro na contabilidade da empresa dos valores referentes aos pagamentos desses tributos. Ficou caracterizada de forma inequívoca a hipótese da interposição fraudulenta de terceiros nas operações de comércio exterior pela não comprovação de origem e a disponibilidade de recursos utilizados, coincidentes em datas e valores nas importações efetuadas. A HSA não logrou comprovar seu capital social integralizado, tampouco comprovou origem lícita a disponibilidade e efetiva transferência dos recursos empregados em operações de comércio exterior, com os regulares fechamentos de câmbio na forma prevista em lei. Promoveu grande volume de importação sem o pagamento de tributos internos devido a incidentes nas operações posteriores a de comércio exterior. Arrematou que da análise da documentação apresentada pela empresa, bem como pelo exame das informações e dados coletados nos sistemas da Receita, deflui a interposição fraudulenta prevista no artigo 23, inciso 5, parágrafo 2º do 1455. Contudo, verifica-se nos autos que a contribuinte limitou-se, em sede de recurso voluntário, a reescrever a impugnação apresentada no tocante às matérias de mérito, repisando os mesmos fundamentos e argumentos com a transcrição literal do seu texto. Dispõe o parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF, com redação dada pela Portaria 329 de 2017, que a exigência pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuseram a confirmação e adoção da decisão recorrida. Dessa forma, diante da ausência de novas razões de defesa capazes de alterar meu entendimento quanto às matérias em litígio e por concordar plenamente com os fundamentos e posições dos julgadores da DRJ São Paulo, proponho a confirmação e adoção da decisão exarada no acordo 17.46.809, com fruto no dispositivo acima transcrito. E aí eu faço a transcrição do voto da DRJ, que no relatório, em 7 itens, eu sintetizei e explicitei cada um dos fundamentos daquela decisão. Portanto, não farei a leitura do voto da DRJ. Finalmente, então, diante do exposto, voto para alegar provimento ao recurso voluntário. Então, de fato, aí é uma questão, uma interposição presumida, que teve como origem um trabalho com base na IN 228, e que ali ela compreendeu um período, inclusive, de maior extensão que esse. Pronto para votar, conselheiro Elcio? Bom, nesse caso aqui, na segunda instância, ele reproduz a mesma peça, né? E estando devidamente demonstrada, né, a interposição fraudulenta, eu acompanho o relator. Leonardo? Com o relator, presidente. Mara? Com relação, o processo foi não comprovação de origem de recursos, né? É a interposição presumida. Acompanha o relator. Pedro? Excelente voto, presidente. Ficou muito evidente, está caracterizada, acompanho. Mara? Mara não, Lara.
Estou acompanhando, presidente, o relator. Laércio. Presidente, estou vendo só uma página aqui, só um minutinho. Acompanhe o senhor, presidente. Conselheiro Márcio. Acompanho também, presidente. Ficou comprovada a integralização do capital. Então, resultado do item 12 da pauta, processo final 2010-09, HSE Internacional, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Na sequência, o item 13 da pauta, também ele é de minha relatoria, também já está na pasta T, não só o voto, como os principais documentos do processo. Aqui a matéria é outra, já é questão de crédito de PIS/COFINS na indústria. A empresa é Padma Indústria de Alimentos. Então, vamos ao relatório da mesma forma, lendo os principais. Esse aqui eu recortei bem, porque eu me ative naquilo em que em que permanece ainda em litígio. Então, ele está, os excessos estão bem truncados não, bem reduzidos mesmo. Mas é exatamente aquilo que interessa ao litígio agora. Trata o presente de manifestação de inconformidade interposta contra um despacho decisório emitido pela DERA de São Paulo, que deferiu parcialmente um PER referente a créditos de COFINS não cumulativa no mercado interno do quarto trimestre de 2007. Foi reconhecido o direito creditório contra a Fazenda no valor de R$ 1.866.132. O contribuinte, em epígrafe, é empresa do ramo de alimentação, antiga Parmalat, e produz ou produziu no período fiscalizado leite, UHT, bebidas lácteas, creme de leite, leite condensado, biscoitos, sucos, dentre outros. No período sob análise, teve como principal matéria-prima o leite cru resfriado adquirido de pessoas físicas e cooperativas produtoras. Outras matérias-primas adquiridas compreende principalmente embalagens de apresentação e para transporte de produtos citados, aroma e polpa de fruta, farinha, açúcar, gás e outros combustíveis para geração de calor e energia. E agora vem esse destaque. A autoridade fiscal, entretanto, efetuou a glosa dos produtos discriminados abaixo por entender não serem classificados como insumo. Então, esses são os produtos que foram glosados pela fiscalização. Película transparente, GLP em recipiente de 20 quilos, caixas e cantoneiras de papelão nos diversos tamanhos. O GLP em botijões de 20 quilos são utilizados nas empilhadeiras como combustível, segundo a informação do próprio contribuinte, e foge ao conceito de insumo. Entendimento fiscal. Estabelecido tanto pela Lei 10.637 como 10.833. As caixas e cantoneiras de papelão e a película transparente foram glosadas por serem consideradas embalagens de transporte, exemplificando caixas de papelão que acomodam 12 embalagens de 1 litro de leite envolvidas em filme plástico. Nesse caso, a caixa e o filme teriam como objetivo facilitar, acomodar e transportar maior quantidade de produtos que será exposto nas prateleiras dos estabelecimentos varejistas. Na manifestação de inconformidade, o que vem de importante que a contribuinte aduziu? O agente fiscal adotou entendimento baseado na legislação do IPI, o que resultou
na restrição do conceito de insumo para fins de creditamento do PIS/COFINS, apenas a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, com exclusão ainda daquele destinado ao transporte. Logo, o critério que mais confere segurança, ele faz um arrazoado em relação às INs 247404. E aí ele conclui. Logo, o critério que mais confere segurança jurídica para a administração fazendária e seus administrados é o da aplicação direta do bem no processo produtivo. Todavia, não basta que o bem seja aplicado diretamente no processo de produção do produto industrializado, mas que a subtração deste obste à atividade da empresa não implique que em substancial perda de qualidade dos produtos e serviços daí resultantes. Aí ele entra nas glosas. Materiais de embalagem. A fiscalização considerou que os materiais de embalagem consubstanciados nos itens película transparente, bandeja PF, PVC, caixas e cantoneiros de papelão, nos diversos tamanhos, foram utilizados para acondicionamento para transporte de mercadoria e, portanto, não podem ensejar direito ao crédito COFINS. Em relação às películas transparentes, caixas de cantoneiro e papelão, como descrito pelo próprio fiscal, sua utilidade é de facilitar, acomodar e transportar 12 litros de leite para disposição ao consumidor nos estabelecimentos varejistas. Vê-se pela própria descrição que a função deste item não é apenas de transporte, pois a caixa com 12 litros de leite ficam dispostas para a venda diretamente ao consumidor, que, por sua vez, em boa parte das vendas, opta pela embalagem em maior quantidade, chegando em muitos casos a levar 2 caixas com 12, que em uma família comum é consumida no prazo de um mês. Não se pode olvidar que a unidade de leite, que se as unidades de leite não saíssem da fábrica agrupadas em conjunto de 12 embalagens, com a referida película, caixa, cantoneiro e papelão, além de dificultar absurdamente o transporte, resultaria na redução de qualidade do produto, eis que as referidas unidades ficariam amassadas e com aspecto que certamente levaria à rejeição do produto pelo consumidor. Ainda que as referidas embalagens fossem consideradas apenas para fins de transporte das mercadorias, a glosa seria indevida, eis que a embalagem de transporte integra o custo de venda do produto e faz parte do processo industrial, que só se encerra com a aquisição pelo consumidor final, além do que a embalagem destinada ao transporte visa a conservação e proteção do produto durante o transporte contra agentes externos indesejáveis. Então, acordos do CARF. Em relação ao gás combustível. Trata-se de gás combustível utilizado para impulsionar as empilhadeiras, que por sua vez são imprescindíveis à atividade do requerente, que precisa locomover as matérias-primas e os produtos para viabilizar o transporte dos mesmos até os estabelecimentos varejistas. Diante da imprescindibilidade deste item do processo produtivo e da expressa disposição legal que reconhece o direito ao crédito de combustíveis utilizado como insumo, resta evidente o direito da requerente ao referido crédito. Aí, por fim, outro item que ele trata é da correção monetária dos créditos indefinidos. É certo que, por força do artigo 83, parágrafo 5º da IN 1300, 2012, os créditos objeto de ressarcimento não sofrem incidência de juros equivalentes à taxa Selic. Entretanto, esta ausência de atualização só pode durar no período compreendido entre a data da escrituração do crédito, origem, até a data do protocolo do pedido de ressarcimento efetuado pelo contribuinte, pois a partir deste momento fica o mesmo dependente apenas da análise da Receita Federal, em que, em todos os casos, demora mais de anos para efetuar o ressarcimento, prejudicando ainda mais o contribuinte. A DRJ de Curitiba, por maioria de votos, julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório adicional de 2.499,18 de COFINS não cumulativo no mercado interno referente ao 4º trimestre. Vamos aos fundamentos para essa decisão. Primeiro, a glosa sobre os dispêndios com caixas, cantoneiros de papelão e película transparente se manteve porque a embalagem é apenas para facilitar a estocagem e transporte de caixas que acondicionam as embalagens de 1 litro de leite, unidade acabada. E tal procedimento é posterior à fase de industrialização, portanto, não essencial ao processo produtivo. Os jogadores entendem que o combustível que concede o direito ao crédito, podendo ser considerado insumo, deve se limitar exclusivamente àquele utilizado no transporte de matéria-prima, e tal realidade não foi comprovada pelo contribuinte. E não existe previsão, terceiro,
E não existe previsão de lei para correção ou atualização dos créditos em pedido de ressarcimento. Ao contrário, a vedação expressa nesse sentido contida no artigo 13 e 15 da 10.833. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual insiste nos argumentos suscitados em manifestação de inconformidade relacionados às matérias em que se mantiveram as glosas e em relação ao pedido de atualização dos créditos a serem ressarcidos. Trouxe à colação julgados recorrentes recentes do CARF, inclusive deste colegiado, no tocante às glosas mantidas pela decisão recorrida. Este é o relatório. Vamos direto ao voto. O recurso atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual tomo conhecimento. Resta nessa instância litígio em face às glosas de crédito e atualização monetária dos créditos ressarcíveis. Eu faço uma introdução teórica, normalmente, nos votos, em relação à não cumulatividade do PIS/COFINS, no caso aqui específico, envolvendo a empresa de produção de alimentos, até certa forma se compara aquelas agropecuárias ou agroindústria. Menciono o RESP, que tornou obrigatório a sua reprodução, inclusive, onde se destaca e a questão da concessão do crédito diz respeito à essencialidade ou relevância, também a aferição casuística da essencialidade. Toda essa parte teórica, normalmente já na turma, eu já nem leio, só fazendo referência a ela aqui, em razão da presença da conselheira Lara, mas também já deve ter conhecimento, né, da matéria. Então vamos lá, já no primeiro tópico. Bom, mas os dois últimos parágrafos dessa introdução teórica acho que pode ser lido. De forma geral, as glosas foram efetuadas porque as aquisições não se referiam aos bens que se agregassem ou incorporassem aos produtos fabricados. No segundo o entendimento das decisões anteriores, o despacho decisório do RJ, não se comprovou a essencialidade e relevância ou dispêndio referiu-se à etapa posterior à industrialização. A recorrente discorreu sobre cada uma das glosas, indicando a utilização do bem ou serviço do seu processo produtivo. Então vamos a ela. Primeiro, glosa de crédito sobre os dispêndios com caixas, cantoneiras de papelão e película transparente utilizadas como matérias de embalagem. São materiais de embalagem que não somente acondicionam as unidades dos produtos fabricados, a exemplo do leite em caixa, com fins ao transporte, mas, sobretudo, porque revelam-se, por vezes, como uma outra unidade de apresentação, de exposição e de venda do produto, quando comercializados em caixas contendo mais de uma unidade do produto. Por outro lado, entendo que sua importância em manter a rigidez e estabilidade mecânica, ou seja, evitar amassados das embalagens que na sua ausência pode implicar perdas, danos e recusa pelo cliente. Portanto, entendo que são essenciais ao processo de industrialização da contribuinte, devendo ser mantido o crédito, desde que observados os demais requisitos prescritos na 10.833. Os precedentes colecionados pela recorrente expressam o entendimento da turma, conforme os acordos que aí mencionam. Tem acordos de 2019, 2020, isso, 2019 e 2020. Outro item, isso eu não estou querendo dizer, Lara, que são precedentes com decisão unânime da turma, tá ok? Glosa dos créditos de GLP combustíveis utilizados em empilhadeiras. Os combustíveis, inclusive o GLP utilizado com tal finalidade, estão expressamente entre os dispêndios que concedem o direito ao aproveitamento do crédito da não cumulatividade da fins ao lado dos insumos, conforme disposto no inciso 2 do artigo 3º da 10.833, pois evidenciada a utilização na movimentação das empilhadeiras que transportam internamente matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. Pense que o dispositivo legal não limita ou condiciona a utilização do combustível no transporte de insumo, material de embalagem ou ainda quanto ao estágio de fabricação do produto destinado à venda, em elaboração ou acabado. De start, tais despesas são essenciais à concepção do objeto da pessoa jurídica e, portanto, com direito ao crédito da não cumulatividade da COFINS, observados os demais requisitos para o seu aproveitamento. São exemplos de acordo com este entendimento da turma
3 acordos de 2020. E um deles estou aqui com a reprodução da emenda deste um. Então, não, tem acordo aqui, inclusive, da Câmara Superior. O 9303, 00010, 544, que ele foi de julho de 2020, e eu reproduzo abaixo, não vou ler. Em relação à atualização dos créditos com pedido de ressarcimento. Quanto à pretensão de se corrigir monetariamente os créditos ressarcidos, não há que se delongar na matéria, em razão da edição da súmula CARF 125, de aplicação obrigatória das decisões desse Conselho, cujo teor é expresso na vedação da atualização do crédito objeto de ressarcimento do PIS e COFINS, e que ainda confirma a aplicação dos artigos 13 e 15 da 10833. E aí eu reproduzo a súmula e os artigos 13 e 15 da 10833. Finalizando, diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para conceder o crédito da não cumulatividade referente aos dispêndios com caixas, cantoneiras de papelão e película transparente, utilizados como materiais de embalagem, e GLP combustível utilizado em empilhadeiras, desde que atendidos os demais requisitos prescritos na 10833 para aproveitamento do referido crédito. É como eu voto. Então, esses créditos, esses itens que restaram em litígio, em relação a crédito, estou considerando em todos eles. Caixas, cantoneiras de papelão e película transparente. Ou seja, cada um desses itens ele acaba sendo utilizado naquele empacotamento do leite, das caixas de leite. E o outro crédito é o combustível. Então, como eu neguei a atualização monetária. Portanto, o voto é para conceder provimento parcial. Podemos votar, conselheiro Elcio? O que me chamou a atenção aqui foi a afirmativa da DRJ de que a lei só autoriza o combustível, o crédito apurado com base no combustível, na aquisição de matéria-prima. E a lei não diz isso. Ela inclui lá o combustível no contexto dos insumos, né? Então, o encaminhamento dado ao relator já é jurisprudência da turma, né? Conforme demonstrado. Então, eu acompanho. Ok. Conselheiro Leonardo. Acompanho, presidente. Conselheira Mara. Eu vou divergir aqui na questão os materiais de embalagem, tá? Que eu entendo que isso daí é para transporte, então não cabe creditamento. Igual ele bem explicou, essas caixas de papelão aí são para condicionar várias caixas de leite dentro. Para mim, isso é transporte. Ok. Então, todos os itens, né? Porque os itens ele compõem um único conjunto, né? Tanto a película como a cantoneira e a caixa é uma coisa. São 3 itens que atendem a mesma finalidade. Ok. Então, somente nesse item, né? O GLP está dando, né, Mara? Tá. Conselheiro Pedro. Acompanho. Conselheira Lara. Eu vou acompanhar na integralidade, presidente. Conselheiro Laércio. Acompanho. Conselheiro Márcio. Acompanho, presidente. Ok. A decisão, então, ela é do item 13 da pauta, final 2012-87, da página. Ele é dar provimento parcial ao recurso voluntário, da seguinte forma. Por unanimidade de votos, considera o crédito em relação ao GLP, combustível utilizado em empilhadeiras. E por maioria de votos, em conceder o crédito em relação aos dispêndios com caixa, cantoneira de papelão e película transparente utilizado como materiais de embalagem. Vencido nessa matéria, conselheira Mara.
Próximo item da pauta. Presidente, Sim, só para informar, o patrono já está na sala, tá ok? ok, obrigado. Teve um pedido de videoconferência que deve se dar prioridade. E é o item 22 da pauta. É o último, né? O último da pauta, nós vamos então a ele. Eletrolux do Brasil. Só uma pergunta, conselheiro Pedro, que é o relator, a menos que seja rápido, eu não darei um pequeno intervalo. É bom intervalo rápido, presidente. Ok, Complexo. vamos fazer estamos só há 1 hora julgando, mas vamos fazer esse pequeno intervalo. Eu acho que 5 minutos é suficiente, né? Sim. 5 minutos, e aí a gente retoma. Por favor, apoio, suspende a gravação. Ok. Até já.